Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoquê Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai visualizar especificamente o conteúdo da leitura que nós vamos fazer nesta sala virtual. Nós estamos trabalhando ainda no capítulo 2, com o título Verdadeiros Pais e o Messias, começando a sessão 2, a segunda vinda de Jesus e os verdadeiros pais. Essa sessão nós começamos a partir desta sala virtual neste Rundoquê Online. Então, avançando aí para a nossa leitura, nós vamos, no primeiro momento, fazer uma introdução sobre o tema A Segunda Vinda de Jesus e os Verdadeiros Pais. O item 1 diz o seguinte: seus antepassados nasceram de pais falsos, mas eles podem encontrar salvação ajudando seus descendentes nesta época, quando os verdadeiros pais aperfeiçoados estão na terra. Vocês devem se assemelhar aos verdadeiros pais. A posição de seus antepassados no mundo espiritual muda quando você vive para o benefício dos outros e dedica sua vida para os verdadeiros pais. O Messias vem dos últimos dias e educa toda a geração decaída de seu tempo. Os verdadeiros pais aperfeiçoados vêm para reconstruir tudo que foi edificado antes nessa terra e no mundo espiritual, através dos descendentes dos pais falsos. Eles podem reconstruir isto quando vocês se unem com eles de acordo com a ideia original de Deus. Para fazer isso, Caim deve seguir Abel, o segundo filho. O mundo espiritual, na posição do primeiro filho, deve seguir o mundo terreno, a geração seguinte, na posição do segundo filho. Assim, o cristianismo veio a partir de Jesus, o segundo filho. O item 2 diz o seguinte: a Bíblia diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Isso está lá no livro do Apocalipse 22:13. Isto significa que, devido à queda, Deus foi incapaz de cumprir o seu propósito como expresso no livro do Gênesis, mas ele concluirá seu propósito, como está escrito no livro do Apocalipse. Jesus veio à Terra como que tipo de pessoa? Porque Adão caiu, Jesus tinha que vir como o Adão aperfeiçoado, unido com o amor de Deus e intocável pela queda. Esse é o motivo pela qual, lá em 1 Coríntios 15:45, ensina: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. A Bíblia indica que Jesus é um segundo Adão. A família, como planejada por Deus, não pode surgir sem as posições do verdadeiro filho e verdadeira filha, verdadeiro esposo e verdadeira esposa e verdadeiros pais. Portanto, esta família deve aparecer na terra. O item 3 diz: onde pessoas decaídas podem buscar a base do amor verdadeiro original? Isto começa com o verdadeiro Deus e os verdadeiros pais. A partir daí, as pessoas criarão harmonia umas com as outras, com o verdadeiro Deus como seu centro. O que a Bíblia ensina? A essência do que é necessário para cumprir a vontade de Deus é ensinado nos 66 livros do Velho e Novo Testamentos. O núcleo da esperança de Deus e da esperança da humanidade é o mundo ideal de amor, o reino do céu. A Bíblia ensina o caminho direto para o reino do céu. O ponto-chave é que, embora Deus já existisse, não havia verdadeiros pais. Assim, os verdadeiros pais tinham que ser recuperados. O fato providencial decisivo é que Jesus veio como noivo para encontrar sua noiva. Eles são o que todas as religiões do mundo estiveram procurando. A conclusão da Bíblia é o noivo e a noiva. Uma vez que eles sejam restaurados, eles recuperarão o jardim original de amor. O item 4 diz: no Gênesis está escrito que havia duas árvores no jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que estas árvores simbolizam? Elas simbolizam o verdadeiro homem e a verdadeira mulher, a quem Deus deve recuperar. Porque aqueles que deviam se tornar o verdadeiro pai e a verdadeira mãe foram perdidos, eles passaram a ser simbolizados por essas árvores. A Bíblia ensina muitas coisas desta forma simbólica.
Quando Deus conduziu os israelitas para fora do Egito, uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem apareceram diante deles, com a coluna de nuvem conduzindo-os durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. O que essas colunas simbolizavam? Elas simbolizavam um homem e uma mulher, demonstrando simbolicamente que nos últimos dias os verdadeiros pais viriam e que o povo de Israel os seguiria fielmente. Aqueles que não seguiram a coluna de fogo e a coluna de nuvem pereceram. O item 5 diz: quando os israelitas retornaram para Canaã depois do curso de 40 anos, isto era a fim de atender o Messias. Seu curso de retorno para Canaã era para guiá-los a servir o Messias, que viria como os verdadeiros pais a fim de realizar o reino do céu na terra e o mundo do ideal de Deus. Entretanto, sendo que Deus previu que os israelitas poderiam cair no deserto, ele deu a eles as 2 tábuas de pedra, que representavam simbolicamente o Messias. Elas foram colocadas na Arca da Aliança. Se os israelitas pudessem exaltar as tábuas com fé absoluta, isso seria uma condição para que eles servissem o Messias absolutamente quando ele viesse. Desta forma, Deus demonstrou que eles poderiam começar a fundar o reino do céu. Assim, Deus estabeleceu um Messias simbólico para o treinamento deles. Esta era a ideia por trás do tabernáculo. Ele era preparação simbólica para a vinda do Messias. O item 6 diz o seguinte: o que acontece nos últimos dias? Céu e terra são virados de cabeça para baixo. Isto significa que a ordem natural é alterada. Dizer que a ordem natural é alterada não significa que o céu é dividido em 2 ou que a terra redonda se torna plana. Isto significa que a pessoa que chega depois se torna o antepassado, e a pessoa que chega primeiro se torna o descendente a partir do ponto de vista da vontade de Deus. Nos últimos dias, os verdadeiros antepassados da humanidade emergem pela primeira vez em 6.000 anos. Todas as pessoas devem receber a carne e sangue dos verdadeiros pais, a fim de que relacionamentos adequados sejam estabelecidos. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse: antes de Abraão, eu sou. Isto está lá em João 8,58. O que Jesus quis dizer quando ele disse que existia antes de Abraão? Jesus estava destinado a estabelecer os verdadeiros pais, e não pode haver mais de um conjunto de verdadeiros pais. Não pode haver mais de um antepassado original da humanidade. Sendo que Jesus veio como o antepassado original para inaugurar os verdadeiros pais da humanidade, a partir do ponto de vista da vontade de Deus, ele era antes de Abraão. Então, esse 6º item encerra essa parte introdutória e agora, a partir do 7º item, a gente já vai entrar no tópico específico com o título A Segunda Vinda e os Verdadeiros Pais. Vamos à leitura. O propósito de Deus ao criar os seres humanos não era realizar alguma ideia fantasiosa de uma nação espiritual. Foi para isso que, durante suas vidas na Terra, pessoas derramaram seu suor trabalhando na Terra, formaram famílias e tribos, e então um povo e uma nação. Essa nação teria sido o reino do céu que Deus esperava ver, e que poderia receber o amor de Deus. O propósito original de criação era que as pessoas estabelecessem este tipo de nação e recebessem o amor de Deus. Não era desejo de Deus ter uma nação espiritual sem qualquer fundamento na terra. Nem era a intenção de Deus que o Senhor que retorna descesse à terra em uma nuvem e edificasse uma nação de fantasia. O propósito da vinda do Senhor é utilizar a terra como seu ponto de apoio. Ele encontrará a sua noiva que pode receber plenamente o amor de Deus e conduzir a tarefa de recuperar tudo que foi perdido 6.000 anos atrás por meio da queda, através da qual nossos primeiros antepassados não foram capazes de se tornar os verdadeiros antepassados e, ao invés, se tornaram falsos antepassados. O item 8 diz o seguinte: Deus enviou Jesus como o verdadeiro pai da humanidade. Ele era um homem verdadeiro e o fruto de 4.000 anos de seus esforços para estabelecer relacionamentos de amor.
Se uma mulher verdadeira tivesse emergido entre o povo de Israel e se ela tivesse amado Jesus, o verdadeiro pai, a partir da posição da verdadeira mãe, o povo de Israel não teria permanecido um povo miserável. Eles não teriam se tornado como órfãos. Tendo começado como um povo, a partir de então eles se levantariam até o nível mundial. Mas ao invés, eles expulsaram Jesus, e assim eles perderam o único homem que veio como Filho de Deus, que encarnava o amor de Deus e cujo propósito era conectar todas as pessoas ao amor de Deus. Porque este único homem partiu desta terra sem completar seu propósito, ele deve retornar para completá-la. O item 9 diz o seguinte: há uma questão que devemos seguramente resolver. Qual é esta questão? É o amor de Deus. Seu amor não vem a partir de pais falsos, mas se manifesta na terra através dos verdadeiros pais. A fim de que exista verdadeiros pais, primeiro deve haver um verdadeiro pai. A pessoa que vem à Terra com o caráter desse pai, representando o amor de Deus, é a pessoa central em quem as pessoas religiosas atualmente colocam sua fé. Isto é, ele é o Senhor do segundo advento. O item 10 diz o seguinte: qual é o conceito da segunda vinda? Ele se refere ao conceito que o Messias é o verdadeiro pai, através de quem todos devem herdar uma nova linhagem. A fim de criar uma nova linhagem, o Messias deve vir como verdadeiro pai e vencer sobre o mundo de Satanás. Então, juntamente com Eva, a verdadeira mãe, o Messias deve estabelecer um fundamento em âmbito mundial que Satanás não possa invadir. Além disso, ele e a verdadeira mãe devem enxertar filhos e filhas horizontalmente aos verdadeiros pais, unindo-os como esposos e esposas para criar famílias. Este é o significado da bênção do matrimônio dada na Igreja de Unificação. A linhagem dos membros da Igreja de Unificação se origina de Deus. Esse é o motivo pelo qual o mundo de Satanás que se opõe a nós terá que pagar reparações pelos danos que causaram. O item 11 diz o seguinte: a ideia da segunda vinda é a ideia de verdadeiros pais. Ela se refere ao nosso laço com os verdadeiros pais e à mudança de nossa linhagem através dos verdadeiros pais. Entretanto, um homem ou uma mulher somente não pode realizar esta mudança de linhagem. Não devemos apenas criar um relacionamento vertical com eles, também devemos substituir nossos laços horizontais existentes. Isto significa que as coisas devem ser colocadas de cabeça para baixo. Isto é porque devemos criar conexões baseadas no coração dos verdadeiros pais. O item 12 diz: membros da Igreja de Unificação podem pensar que eles não têm nenhum relacionamento com o cristianismo, mas isto está absolutamente errado. A idade do Velho Testamento estava destinada a ser o tempo para a restauração de Adão e Eva como os verdadeiros pais. A idade do Novo Testamento também era um tempo para a restauração dos verdadeiros pais, como é a idade do Completo Testamento. O propósito para restaurar os verdadeiros pais sempre tem sido o mesmo. O Messias é os verdadeiros pais. Portanto, a essência ou o propósito do cristianismo, judaísmo e da Igreja de Unificação é o mesmo. Então, o que é diferente? O judaísmo devia receber o Messias, os verdadeiros pais, no nível nacional, e então expandir para o mundo. E quanto ao cristianismo? O cristianismo devia receber o Messias, os verdadeiros pais, em um fundamento global, depois que Jesus partiu deste mundo. E quanto à idade do Completo Testamento? Ela está no nível cósmico. Seu objetivo é fazer até mesmo o mundo espiritual receber os verdadeiros pais. Ela está em uma dimensão diferente. Devemos tornar clara esta distinção. O item 13 diz: antes do reino celeste emergir, um povo celeste deve vir primeiro. O que deve ser feito para este povo celeste surgir? Um povo não vem a existir de repente. Um clã especial deve emergir primeiro e este clã deve fazer surgir seu povo. Este clã deve surgir a partir de uma família estendida ou parentes próximos. Para esses parentes próximos virem primeiro, uma família deve emergir como seu centro. Para esta família aparecer, deve haver filhos,
e para filhos aparecerem deve haver pais. Para os pais aparecerem deve haver um homem que pode representar tudo no céu. Ele é o Messias. Se ele deve se tornar um pai, ele deve encontrar uma parceira e se unir com ela. Este é o ensinamento do cristianismo sobre o que acontecerá nos últimos dias. Centrando em Jesus, ao longo dos últimos 2000 anos, o que tinha sido virado de cabeça para baixo foi restaurado espiritualmente no fundamento global do cristianismo. Este é o cristianismo espiritual. Agora, neste tempo, quando o cristianismo recebe o Messias, sua missão será cumprida. E agora, a partir do item 14, nós já vamos mudar o tópico, vamos adentrar no próximo tópico com o título A Missão do Messias. O item 14 diz o seguinte: a maior de todas as religiões será aquela que estabelece a lógica de amor e insiste na rejeição completa do mundo decaído. Isso realizado, esta religião deve infundir suas igrejas com amor positivo para criar um mundo maior. Então, o mundo ideal pode emergir. Que tipo de igreja é a igreja de unificação? Ela é a igreja onde Deus pode saborear um amor que ele nunca experimentou antes com os seres humanos. Ela é a igreja com a missão de implantar a raiz do amor de Deus nas pessoas e em nosso mundo, algo que nunca tinha sido realizado antes. O item 15 diz: o Senhor da bondade e o Senhor do mal estão lutando um com o outro. Eles estão travando uma batalha de bem e mal sobre os seres humanos. Quem terminará com esta batalha? Nem Deus e nem Satanás pode terminá-la. Quem pode trazer um fim para a luta entre o Deus do mal e o Deus do bem? Nem Deus e nem Satanás pode. Somente um homem verdadeiro pode encerrar a batalha. Essa pessoa deve ser o Senhor de amor, aquele que começa a partir do amor verdadeiro, que possui amor verdadeiro e que pode ser seguido por todas as pessoas. Do contrário, ele não seria uma pessoa verdadeira, nem poderia terminar a luta entre Deus e Satanás. Então, quem pode resolver esta luta? Para essa tarefa, Deus tem que enviar um representante encarregado com seu ensinamento principal. Este é o ensinamento do Messias. O item 16 diz o seguinte: o que o Messias fará quando ele vier? Em toda a história, Deus nunca teve uma nação. O Messias vem como comandante-chefe na luta para restaurar uma nação para Deus, uma nação com soberania, território e povo. Então, nesse fundamento, o Messias lutará para restaurar o mundo inteiro, todas as nações que se expandiram horizontalmente a partir de antepassados decaídos para Deus. Esta é a missão do Messias. Para subjugar Satanás, não é suficiente apenas recuperar uma nação. Sendo que Satanás tem soberania global, ele deve ser despojado de sua soberania por todo o mundo. Somente então a realidade de liberação se desdobrará na terra. Deus criou o Jardim do Éden como um jardim de liberdade e paz. Se qualquer sombra da oposição de Satanás permanece em qualquer lugar na terra, o ideal deste jardim não será realizado. O reino do céu na terra será concluído somente quando toda a sombra do antagonismo de Satanás tiver desaparecido da terra. O item 17 diz: a tarefa do Messias no nível individual é subjugar Satanás e erradicar sua linhagem, pavimentando assim o caminho para a vitória individual. Então ele deve pavimentar o caminho para a vitória para a família, a nação e o mundo. Este é o caminho que o Messias deve trilhar. Primeiro, ele deve pavimentar o caminho para indivíduos. Segundo, para famílias. Terceiro, para nações. E quarto, para o mundo. Depois que o Messias obtém a vitória individual, mesmo se Satanás mobilizar o mundo inteiro, mesmo se as nações do mundo democrático se juntam no ataque de Satanás sobre o Messias, ele deve lutar contra todos e vencer. Ele deve vencer no nível familiar e então no nível mundial. Em outras palavras, ele deve obter vitória em uma luta 1 a 1, tal como Jacó fez quando prevaleceu sobre o anjo. Então ele deve conduzir um ataque total contra o mundo de Satanás. Agora é o tempo quando ele deve vir para isto. Para realizar isso, uma nação representante é necessária na linha de frente. Essa nação é a Coreia. O item 18 diz o seguinte: que tipo de pessoa é a vinda do Senhor? Ele é um homem que deve trazer Satanás à rendição
e então vencer sobre miríades de seres espirituais, os inúmeros líderes espirituais das diferentes religiões e os líderes de cada área da vida que habitam nas realidades do mundo espiritual. Ele deve vencer sobre cada um deles. Enquanto ele os guia com seu caráter divino e amor verdadeiro, eles virão a entender a verdadeira realidade da religião e do universo, e eles se renderão. Isto acontecerá porque todas as coisas neste universo desejam ser absorvidas na realidade do Senhor de amor na Terra, que é mais elevado do que elas. Uma vez que ele vence estas coisas através do amor verdadeiro, ele deve herdar toda a sua autoridade. Ele deve receber a herança de uma autoridade unificadora. Esta é a responsabilidade que o Messias deve cumprir na Terra. O item 19 diz o seguinte: há pessoas espiritualmente orientadas hoje que se gabam como se elas fossem algo especial neste mundo. Entretanto, elas não entendem como resolver os problemas fundamentais na realidade decaída, elas estão apenas oferecendo devoções e desperdiçando seu tempo. Isso não é suficiente. Vitória deve ser obtida primeiro sobre a realidade de Satanás, então sobre todas as realidades do mundo espiritual. Esse não é um mundo visível, ele é invisível. Sem enfrentar e derrotar Satanás no mundo invisível, não há como seguirmos para o mundo espiritual. De fato, nem mesmo seríamos capazes de entrar adequadamente no mundo espiritual devido às suas incessantes interrupções, e mesmo se pudéssemos, não seríamos capazes de vencer a batalha. Por isso, precisamos obter vitória sobre a realidade de Satanás. Então, no mundo espiritual, precisamos conquistar todas as crenças, desde a mais inferior até a mais elevada das principais religiões, incluindo o cristianismo. Isto significa que devemos herdar tudo destas religiões. Quando tivermos lutado todas essas batalhas em cada nível, receberemos reconhecimento oficial de Deus de nossa vitória no céu e na terra. Ele nos dirá: vocês são os vitoriosos sobre Satanás e sobre o mau mundo espiritual. Então, com suas palavras escritas em nossa bandeira, podemos começar a agir aqui na terra. Esse trabalho ainda precisa ser feito. Adieu! Esse é o conteúdo que eu queria compartilhar. Avançando aí já para a próxima tela, a gente pode visualizar o conteúdo que a gente estudou nesta leitura, capítulo 2, Verdadeiros Pais e o Messias. A seção 2 nós concluímos ela neste rondoquê, o título A Segunda Vinda de Jesus e os Verdadeiros Pais, e os dois itens dentro desta seção, que tem o título A Segunda Vinda e os Verdadeiros Pais e a Missão do Messias. Na próxima leitura, no próximo rondoquê online, nós vamos avançar já para a seção 3 com o título O Messias se torna os verdadeiros pais. Não perca essa leitura, nos vemos na próxima sala virtual. Obrigado, até mais, tchau!